Opa, tudo bem? Aqui é o Matheus e hoje para mais um vídeo sobre uma otimização em lojas online. E hoje eu venho trazer uma otimização que eu fiz aqui na loja da Casa Show. Eu fiz em cima da página de detalhes de produto e especificamente nesse produto da massa corrida 26 quilos da Colimar. Então agora eu vou passar pela análise que eu fiz, os pontos que eu olhei e achei relevante estar reconstruindo ou fazendo mudanças nele, né, ou removendo também, e depois mostrar como ficou o resultado e quais foram as coisas que eu adicionei, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, esse cabeçalho em toda a página, né, ele está bem estendido em toda a página. Então isso aqui é bem estranho. O cliente, na verdade, para leitura, para visualização, quanto tem um certo tamanho que é o tamanho limite, né? É uma média de 1.200 a 1.400 pixels de largura. A partir disso, quanto mais você alongar a página, mais fica difícil da pessoa manter a concentração durante todo o espaço. Então acaba se tornando distração e até uma certa fricção, né, com o usuário da loja. Eu achei bem interessante esse formato de menu deles. Outro ponto foi esse da utilização do carrinho, dos ícones aqui no topo. Bem interessante também. Aqui no campo de pesquisa, ele não tem uma delimitação da pesquisa, então, como esse botão aqui de pesquisar ele chama bastante atenção, a pessoa pode bater o olho nele aqui diretamente e já clicar em pesquisar antes até de digitar aqui. Que no caso, nessa loja, ele está até mostrando um erro aqui, né? Então, isso é algo bem interessante de estar modificando. Outro ponto na loja aqui, né, nessa parte de fotos, ele está com uma boa proporção, mas ainda assim a parte da imagem ela está bem menor que a parte de detalhes do produto e a imagem não está centralizada, né? O que está mais centralizado são esses detalhes aqui. E o interessante é realmente você deixar a imagem bem centralizada. Então esse foi um dos focos dessa otimização. Outra parte é uma reorganização nesses dados aqui, né? Primeiro ele começa com uma avaliação, aí a parte de favorito está aqui no canto. Na minha primeira visualização eu nem notei que tinha essa parte favorito. A marca vem por cima do nome do produto e o nome também nem chama tanta atenção. O código tem a mesma cor de todos os itens, né? Não tem uma certa hierarquia, né? Não mostra o que é mais importante, que detalhes estão em segunda importância. A quantidade aqui e o valor aqui atrás, né? E quando você muda a quantidade, muda o valor total, que é bem bacana, porém pela distância acaba não trazendo tanta associação assim. A consulta de CEP ela está em cima do botão de adicionar ao carrinho e o escrito de calcular aqui também está bem estranho, né? Ele não está centralizado, está bem levantado. E outra coisa é o botão de adicionar carrinho. Essa cor ela não chama tanta atenção nesse lugar e o botão de quantidade ficou com muito mais destaque do que o botão de adicionar carrinho, né? E é bem interessante você deixar sempre o adicionar carrinho com mais destaque porque ela é a intenção principal da página, certo? Descendo aqui para baixo a gente tem um texto bem longo, né? Aqui ele começa bem longo. É ideal você deixar 60, 70 caracteres no máximo uma linha. Você deixar uma linha muito grande assim, como no cabeçalho, acaba confundindo, né? Você se perde ao longo do texto onde você está, quando que pula para baixo, porque a gente usa muito a última palavra para manter contato com a primeira, então essa linha muito longa assim acaba prejudicando a visualização também. A parte da especificação achei bem bacana. Esse ler mais ele fica oculto aqui. Pode ser interessante, né? Depende bastante do cliente. Eu acho interessante sempre deixar todo aberto, inclusive na otimização deixei aberto, porque o cliente, a partir do momento que se ele chegou até aqui, né, se ele está lendo, ele quer ler tudo, todos os detalhes da especificação, ainda mais porque ela não é o que você entra. Então, se você clica em especificação é porque você já quer saber mais, então isso aqui se torna um clique extra para o cliente, o que não é legal. Aqui na avaliações do produto ele não tinha nenhuma avaliação, então eu pensei em uma forma que ficaria interessante estar fazendo essa avaliação. A parte de cadastrar achei bem legal, principalmente por utilizar esses interesses aqui, né? Já cadastro o cliente com um certo interesse, o que ele quer ver mais, o que ele quer falar mais. Então você já sabe melhor que tipo de conteúdo mandar para ele e como personalizar as ofertas que você manda para ele de volta também. Aqui tem uma parte siga nossas redes sociais, ficou bem pouco chamativa, mas pode ser uma parte da estratégia, né, de não deixar tanto chamativo aqui e deixar mais chamativo na newsletter. Por fim, aqui tem os telefones deles e a parte institucional e o rodapé, certo? Então essa é a loja, achei bem interessante no geral, essa parte de categorias com uma cor diferente para chamar mais atenção, ficou bem interessante também. A falta de fotos é algo que pode prejudicar, né? É bem legal, você tem várias fotos e pode mostrar de vários ângulos o produto para o cliente, muitas vezes o produto e utilização.
fica muito show. Então, agora eu vou passar para a página com as otimizações implementadas nela. Então essa aqui é a loja com as otimizações implementadas nela. Eu ainda utilizei o mesmo jogo de cores, certo? A mesma estrutura de cores para manter o mesmo padrão. A parte de categorias eu também mantive com a cor diferenciada, que ficou bem interessante, ficou bem chamativo assim. A logo, o botão, a parte de pesquisar eu coloquei bem mais chamativo, né, com uma fonte maior, o botão de pesquisa menor, para realmente mostrar que você tem que digitar aqui o que você procura. E essa parte que eu coloquei como abinhas, né? Fica bem interessante nesse formato e também chamando bastante atenção aqui para o carrinho com o amarelo que destaca, certo? Esse formato aqui ele fica bem limpo desse jeito, né? O cabeçalho, quando ele não vai até o final aqui, ele parece mais limpo, a loja fica mais clean, podemos dizer assim. E isso é mais agradável na visualização do cliente também. Eu usei a estrutura de cards, aqui também a mesma estrutura, porém nessa parte central eu dei bem mais foco à foto, né? Ela está ocupando aqui 60% da tela, está bem mais centralizado, o que chama muito mais atenção. Essa estrutura de card fica bem interessante, combinando assim com a imagem, se der até para colocar ela ainda um pouco maior, né? Porque realmente isso aqui é tagueando, né? Mostrando dados desse produto que o cliente quer ver. E aí aqui eu coloquei o título com bastante foco, o código e a marca menos chamativos, né? Não tão chamativos. Aqui a avaliação com as estrelas sempre ativas, mesmo que não tiver. Se não tiver nenhuma avaliação, deixa todas as estrelas ativas. Se tiver avaliação, aí coloca de acordo com a avaliação. É uma estratégia melhor. Aqui eu também foco no valor por unidade. E aqui eu já fiz essa mudança, né, de estar deixando tudo relacionado. Por exemplo, aqui você tem um valor por unidade, aqui você altera a quantidade e responde logo no valor total já embaixo, né? Não está distante, você muda aqui e você já vê o valor, fica bem mais dinâmico, fica bem mais direto. E o botão adicionar ao carrinho aqui é a coisa que quando você olha essa seção da página, a primeira coisa que você bate o olho é o adicionar ao carrinho. Esse botão da quantidade também, mas eu foquei em deixar uma fonte bem maior. Ela está aqui mais ou menos do tamanho da fonte de preço, bem grande mesmo para chamar atenção, que é o que a gente quer que o cliente faça, adicionar o produto ao carrinho, certo? Mudar aqui a quantidade e adicionar o carrinho. E na parte embaixo, né, embaixo do adicionar carrinho, a parte do cálculo de entrega, que a pessoa vai digitar o CEP aqui e clicar em calcular, chamando bem menos atenção, né? Realmente é um extra, então não faz sentido ele ficar aqui no meio, né? Isso aqui é um extra para o cliente calcular antes de ir para o carrinho. Então o foco aqui foi realmente em estar criando uma estrutura bem definida da hierarquia, né? O que é mais importante de estar sendo visto, e também fazendo um trabalho com as cores para trazer atenção para o botão de comprar e dando mais espaço para a foto também. Inclusive essa parte que eu abaixei bastante a tonalidade, né, do preto, para não estar trazendo tanta atenção para esse caminho da página aqui. Aqui eu também mantive nessa estrutura de card a parte de descrição e especificação. Aqui eu coloquei bem mais espaçado para ficar mais intuitivo do cliente de ler, com uma fonte maior também, né, que faz diminuir assim o tamanho da linha. E na parte de especificação também eu utilizei essa estrutura de tabela já colocando todo o conteúdo, né? Já limitei aqui para não ficar dividido exatamente no meio e deixei bem menos espaçado aqui para ficar mais intuitivo e o cliente, a hora que ele abre, ele lê tudo, né? Porque tem pouco espaço entre eles aqui também. Não tão pouco, mas não tão muito também, né? Porque se ficar muito espaçado, aí fica bem distante, tira o foco rápido do cliente, certo? Na parte de avaliações de produto, usei a mesma estrutura de cards, com o nome, datas, estrelas que a pessoa colocou e também o texto, né, uma mensagem que o cliente deixou aqui, certo? Essa é a parte de avaliações de produto. Na parte da newsletter, deixei com a mesma estrutura, apenas alterei o texto aqui que está escrito enviar. Enviar é muito genérico, o cliente geralmente não vai clicar em enviar. Agora quero cadastrar, ou eu quero receber notícias, quero novidades, é bem mais intuitivo e mais chamativo para o cliente clicar para cadastrar na sua newsletter, para cadastrar em um trial, né, para fazer uma tentativa de um sistema, por exemplo. Então, utilizar enviar é sempre o último caso, né? Essa aí é o mais genérico possível. É sempre mais interessante você utilizar algo que passa a sensação de eu, cliente, eu quero cadastrar, eu quero entrar nas newsletters, eu quero novidades. É bem mais intuitivo assim. Na parte de redes sociais aqui eu já dei um destaque, né? Ele ficou com um destaque bem dividido aqui entre a newsletter e as redes sociais, certo? Até pelo azul, o contraste do azul com o branco aqui ficou bem chamativo mesmo, né? Chamativo para clicar e realmente depende de qual é a ideia da empresa e o que ela está querendo no momento, né? Se são mais seguidores ou mais
pessoas nas newsletters deles. Aqui eu coloquei a mesma estrutura do institucional, achei bem interessante, bem limpa, né? Todos os itens pequenos e com formato bem contínuo, então ficou bem interessante assim. E por fim um rodapé com todos os detalhes da página e parte de copyright. Certo? Essa foi a estrutura nova, ficou bem interessante, principalmente para essa parte central, que é a parte que o cliente olha, né? Aqui ele já tem todo acesso a tudo que ele precisa para tomar a decisão. Ele já consegue comprar diretamente daqui e já mostrando direto qual é o interesse dele, que é adicionar o carrinho, o que o cliente precisa fazer aqui. A parte do cabeçalho foi mantido do mesmo tamanho, porque o cabeçalho mais reduzido é bem mais interessante mesmo, é mais intuitivo e mais bonito para o cliente, fica mais limpo, porque o foco aqui é realmente o produto. Certo? Então essa foi a otimização, essa foi as alterações que eu fiz aqui na loja. Lembrando que se você quiser fazer uma análise, não apenas uma análise de como está a sua loja, na minha visão, a partir de experiência, análise com concorrentes, mas também uma análise a partir de mapas de calor, gravações de tela, analisando realmente o que o seu cliente sente dificuldade na sua loja e como melhorar isso, como está otimizando para ele ter mais facilidade de concluir o pedido com mais rapidez e aumentar a taxa de sua conversão. Entra em contato comigo, eu sempre deixo meus dados aqui embaixo para entrar em contato comigo, tanto no Facebook como no e-mail também. Me manda uma mensagem que a gente conversa para estar aplicando isso na sua loja, porque é sempre bastante interessante. E deixa aqui no comentário também o que você achou dessa otimização, se você acha que essa versão que eu desenvolvi ficou melhor que a outra, o que você mudaria, na sua visão e na sua experiência, o que você acha que seria mais eficaz em cada parte do desenvolvimento, certo? E a gente vai conversando porque é uma ideia sempre bem interessante de trocar, sempre dá para aprender bastante de várias visões dessa parte do e-commerce, certo? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!